Olá, e o Saúde de hoje fala de um problema que afeta muita, mas muita gente mesmo: dor nas costas. E para falar sobre dor nas costas, a gente recebe aqui no estúdio hoje o ortopedista Alan Ono. O Alan, que é do grupo de coluna do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP. Alan, muito bem-vindo. Tudo bem, Jairo? Ótimo. Alan, a gente te chamou aqui porque é um problema que atinge muita gente. Até eu tô com esse problema nesse momento. Afinal de contas, as estatísticas dizem que até 80% das pessoas vão ter ou têm, né, dor nas costas em algum momento na sua vida. Por que isso é tão comum, Alan? Jairo, hoje a dor nas costas, né, a dor lombar, ou a dorsalgia, ou a cervicalgia, é uma das maiores causas de afastamento do trabalho, né? A principal causa nos Estados Unidos de incapacidade de trabalhar. Então, jovens de 30, 45 anos permanecem afastados do emprego, causando uma dívida de milhões, um gasto para o governo, e tudo isso vem relacionado a hábitos de vida, né? Como a gente sempre comenta, hábitos sedentarismo, né? Falta de exercício físico, o sobrepeso, né? A obesidade, que afeta desde da juventude até os adultos, né? Esses hábitos vêm causando prejuízos à coluna, né? Existe também o outro extremo oposto, né? A pessoa que faz exercícios ou trabalhos em demasia, né? Por exemplo, pessoas que puxam muito peso sem estarem preparados, ou começam atividades físicas sem estarem preparados, também estão sujeitos a lesões e dores nas costas, né? Até alguns autores comentam que dor nas costas é uma condição humana. Então, quase 100%, 84%, que é uma das últimas pesquisas, diz que o ser humano vai ter pelo menos um episódio de dor muito forte nas costas, né? Mas apenas uma pouca porcentagem disso é que vai precisar de algum tratamento cirúrgico, né? Ou algum tratamento mais intensivo, né? A gente, né, evolutivamente, se a gente pensar, nós éramos, né, os mamíferos eram seres quadrúpedes, né? O peso estava dividido em quatro patas, em quatro pernas, né? Se a gente pudesse falar de pernas, quatro patas. E aí, né, a gente tem, né, com o desenvolvimento dos hominídeos e dos hominóides, enfim, a gente tem essa questão da gente ter virado bípede, né? E aí o bipedalismo, né, transferiu esse centro de gravidade da gente, né? Mas a dor nas costas, né, quer dizer, a espécie humana tem lá 20, 30 mil anos e tal, a dor nas costas parece que está ficando mais frequente hoje em dia. Eu costumo dizer isso para os pacientes, Jairo. A partir do momento que o ser humano foi mandado andar de pé sobre duas pernas, ele foi condenado a ter dor nas costas, né? E hoje, com o aumento da sobrevida, antigamente não se vivia tanto, hoje se vive até os 90 anos, né? Antigamente não se era tão sedentário também, precisava-se fazer atividades físicas. Nossos pais, nossos avós, com certeza tinham uma aptidão física melhor do que a gente, que vive muitas vezes trabalhando sentado por horas e horas, né? Vive dentro de um carro, né? Tudo isso leva a aumento da incidência de dor na coluna, né? E a principal é na coluna lombar, né? Porque a coluna lombar ela sustenta o eixo inteiro do corpo humano, e a pressão acaba sendo maior nos discos. Por isso tanta gente vem, eu tenho hérnia de disco, L4, L5, L5, S1. Isso quer dizer que a pessoa tem dores na parte lombar mais baixa, muitas vezes, né? Então, você trouxe uma coluna, não trouxe hoje pra gente? Deixa eu dar uma olhadinha. Explica então Então, essa aqui é a coluna lombar, né, Jair? Então, eu trouxe para mostrar que os discos inferiores são os que sofrem a maior parte da movimentação. Então, a gente tem um segmento rígido, que é a coluna torácica, onde a gente tem o gradil costal, né, que são as costelas, aquilo é rígido, e cria um segmento de muita mobilidade, né? Então, esse segmento, o que sustenta essa coluna, eu costumo dizer que a coluna é o amortecedor de um carro. Então, ela sofre os impactos e absorve os impactos. Só que o amortecedor, sem uma mola, sem algo forte para segurar, vai absorver um impacto muito maior, né? Então, a pessoa que não tem a musculatura preparada, não faz atividades físicas, ela está muito mais sujeita a esses impactos, né? Então, é como se fosse um amortecedor sofrendo impactos a todo momento. E a gente pode, por exemplo, pegar um amortecedor de um carro pequeno e pôr numa caminhonete gigante? Não. Então, por isso que a gente também não pode ganhar muito peso. Se a gente ganha muito peso, a nossa coluna vai ter que aguentar sobrecarrega, né? o peso muito maior do que ela está preparada.
Tá certo? Muita gente não sabe o que são os discos, qual é a função. Mostra pra gente onde são as vértebras e onde são os discos. Bom, Né? então aqui a gente tem o sacro, né, que é essa região mais distal da coluna, né, que a gente tem o cóccix, é uma região rígida. Né? E aqui a gente tem as vértebras lombares, né, são 5 vértebras lombares. Entre cada uma a gente tem um disco, que é essa borrachinha azul aqui. É como se fosse um amortecedor. Né? A gente diz que tem por fora o ânulo fibroso, né, que é uma fibra, né, e por dentro a gente tem o núcleo pulposo, que é composto de colágeno e 90% dele é água. Então ele funciona realmente como um amortecedor de um tênis, aquele gel do amortecedor. Ele deforma. E esse gel pode vazar. Né? Se a gente não cuida direitinho da coluna, esse disco pode não aguentar as pressões e acabar rompendo, vazando. E aí que vem a hérnia de disco. Hérnia de disco. Alan, os locais mais comuns de dor lombar, assim, o pessoal fala que são as últimas vértebras lombares e aí a região do sacro e ilíaco, né? Isso. Então, assim, as pessoas geralmente elas referem dor na lombar baixa, é o local onde tem maior mobilidade no segmento. Tá? Então, alguns pontos são locais de dor. O disco, tá? Então a degeneração discal, a ruptura do disco, a protusão do disco são um foco de dor. E outro foco são as facetas articulares, são essas pequenas articulaçõezinhas aqui atrás, onde ocorre o movimento. Então, nessas articulações, elas estão sujeitas, né, ao desgaste articular como qualquer outra articulação. Né? Então, como o joelho sofre do seu desgaste, as articulações do pé, as articulações da coluna também sofrem um desgaste e podem sofrer com artrose, com inflamação, sinovite e outras coisas. Né? Alan, quais são hoje as doenças mais comuns que têm a ver, que causam essa dor nas costas ou lombalgia? Quais são as doenças mais comuns? São só doenças ortopédicas? Temos outros tipos de doenças? O que normalmente causa dor? A princípio, né, a dor nas costas não é uma doença, é um sintoma. Né? Então, ela pode ser sintoma de cerca de 66 doenças diferentes. Né? A maioria dos pacientes vão ter a lombalgia inespecífica. A lombalgia inespecífica, não necessariamente esse paciente vai ter alguma alteração no exame, algo mais grave. Né? O que a gente realmente tem que se preocupar são os extremos de idade. Então, pacientes muito jovens com dores nas costas e pacientes muito idosos com dores nas costas. Aí nós temos que pesquisar algumas patologias que podem ser mais graves, como infecções, né? Tuberculose ainda é um problema na nossa sociedade, pode acometer a coluna nos extremos de idade, também os tumores. Né? Tanto na idade mais jovem, quanto pacientes idosos podem acometer tumores ou metástases na coluna, isso gerando uma dor terrível. Né? Outras patologias que causam dor são as deformidades, como os escorregamentos, né? Espondilolistese, escoliose, isso também pode gerar uma grande quantidade de dor para o paciente, sendo as patologias mais comuns. Então, assim, para aquele paciente que tem dor nas costas, né, primeiro ele deve passar por uma avaliação, né, com o ortopedista, né, ver a postura, obter exames de imagem quando necessários, mas saber que nem sempre a dor dele vai ser uma doença ou algo grave. Né? A dor é algo bastante subjetivo. Algumas pessoas sentem muita dor por poucas lesões e algumas outras pessoas com uma pequena lesão sentem uma dor terrível. Doenças reumáticas, algumas doenças reumáticas também podem dar dor na coluna, né? E aí a pessoa, como que ela começa a desconfiar que ela tem um problema reumático, ortopédico? Estou com dor nas costas, eu vou para onde? Vou para o ortopedista, vou para o clínico, vou para o reumatologista, o que eu faço? Acaba sendo que todos esses médicos que você falou, já são a porta de entrada. Né? O paciente muitas vezes aparece num clínico geral ou aparece no reumatologista e todos esses médicos estão aptos a tratar e a começar a iniciar a investigação. Né? O paciente com uma afecção reumatológica, geralmente ele tem sintomas de rigidez matinal, rigidez em outras articulações. Né? No homem o que preocupa muito é a espondilite anquilosante, que acomete homens jovens na faixa dos 30 anos, onde ocorre uma perda de mobilidade na coluna. Né? Então, ocorre deformidades também consequentes a esse tipo de reumatismo. E a gente acaba tratando sempre em conjunto. Né? Nunca é só o ortopedista sozinho ou só o reumatologista. A gente acaba tratando de maneira interdisciplinar. Né? O ortopedista com o reumatologista, com o fisioterapeuta, com o quiroprata. O sintoma dor nas costas tende a aumentar com a idade? Assim,
A gente vai ficando mais velho, vai tendo mais dor nas costas, ou não? Isso é um mito. A faixa etária que tem mais dor nas costas é entre os 35 e os 64 anos. Tá? É a faixa que é mais acometida. Essa incidência tende a diminuir nas idades mais acima dos 70 anos, né, com o aparecimento de outras doenças da coluna, como, por exemplo, a escoliose degenerativa do adulto, estenose do canal vertebral, que causam sintomas também na coluna, mas são sintomas um pouco diferentes da dor nas costas inespecífica. Tratamento, hoje, assim, óbvio que vai depender da causa, tal, mas, assim, em linhas gerais, o indivíduo tem que tomar remédio quando está na crise, o indivíduo tem que procurar uma fisioterapia, uma RPG, o indivíduo tem que ir para uma osteopatia, uma quiropatia, como você diz. Que tipo de tratamentos hoje a gente tem aí para a pessoa que tem uma dor nas costas? De uma maneira geral, né? Hoje os tratamentos são diversos, né? O tratamento depende muito da aderência do paciente. Acho que isso é o principal recado. Aquele paciente que não adere ao tratamento, ele vai sofrer muita dor, né? Então, geralmente, a dor nas costas aparece como uma crise, né? Aquela crise do travamento, como o paciente fala, né? Travei a coluna, doutor, e agora? Quando acontece essa crise de lombalgia, essa dor forte, geralmente é um mecanismo de proteção da tua própria coluna. Então, o ser humano, foi desenvolvida a dor no ser humano para proteger ele de algo mais grave. Então, se a pessoa tem uma dor forte nas costas, uma sensação de travamento, aquela dor foi para prevenir uma outra lesão mais grave, como uma lesão do disco, uma ruptura do disco que pudesse levar a um déficit neurológico. Então, essa situação de travamento é um sinal de alerta, é um momento de alerta, na verdade. O corpo disparou um alarme. Né? Então, isso deve ser combatido de uma maneira um pouco mais forte. Então, medicações, né? Muitas vezes medicações injetáveis. Né? A fisioterapia nessa dor aguda ajuda com alguns mecanismos como o TENS, né? Como o calor profundo. Né? Outro meio também, a acupuntura, funciona como um ótimo analgésico. A quiropraxia também funciona nesse momento como analgésico. Né? Então a gente lança tanto da parte medicamentosa como terapêutica nesse momento de crise aguda. A partir daí, passou a crise aguda, vamos ver o que acontece com o organismo. Então a pessoa vai fazer um acompanhamento, né? Aí vai ver se é necessário exames mais complexos, como a ressonância magnética, no caso de uma dor que persistiu mais de 3 semanas, persistiu após a medicação, persistiu após o tratamento, é necessário fazer uma ressonância magnética para ver se há alguma outra lesão, se há uma lesão no disco, se há um tumor ou algo mais grave. Né? Então, as dores persistentes devem ser olhadas com mais critério, devem ser feitos exames. A partir daí, foi feito algum diagnóstico, por exemplo, hérnia de disco, aí sim podemos tratar. Se não foi feito um diagnóstico, uma dor lombar inespecífica, que é a maioria dos casos, também devemos tratar. Mas de que maneira? Então, insistir em métodos de correção da postura, de fortalecimento da musculatura. Entre musculação, entre musculação, RPG. RPG. Hoje tem tido um grande sucesso com o Pilates. Apesar de muitas dessas formas não terem suporte científico, o suporte clínico é muito grande. Então a gente percebe que o paciente realmente melhora. Às vezes, pela carência de trabalhos científicos ou de interesse da comunidade científica, a gente não vê uma grande publicação nem nada do tipo, mas o resultado tem sido muito bom com os pacientes, tanto na acupuntura, quanto na fisioterapia, na quiropraxia. Né? Então, são modalidades de tratamento. Eu acredito que o ortopedista que estiver tratando, ele tem que ter muitas cartas na manga para tratar o paciente com lombalgia. Mas se o paciente não aderir ao tratamento, não fazer os exercícios, parar aquilo de repente, vão voltar todos os sintomas. Cirurgia é raro, né? Assim, quer dizer, hérnia de disco, por exemplo, assim, a maior parte dos casos vão para a cirurgia? Não, né? A cirurgia para dor nas costas isolada, ela atualmente não é algo que deve ser feito, porque essa dor nas costas vai voltar. Existem alguns artifícios, como infiltrações, que aliviam a dor por um tempo, a própria risotomia, que faz a denervação de alguns nervos que causam dor na coluna. Isso alivia a dor lombar por um tempo, mas depois essa dor a gente sabe que volta. Já no caso da hérnia de disco, né, também apenas 5% das hérnias acabam sendo operadas apenas. Quais hérnias devem ser operadas? Então, aquelas que têm sintomas neurológicos que não regridem, por exemplo, uma dor na perna, um formigamento na perna, perda de força que vai até a perna, até o pé, esses pacientes
são mais candidatos à cirurgia, principalmente se esses sintomas persistem após 6 semanas. Então o paciente fez o tratamento direitinho, mesmo com uma dor neuropática, uma dor na perna, um formigamento, fez o tratamento, depois de 6 semanas não melhorou, não aliviou, esse paciente já é mais candidato. Não que ele obrigatoriamente deva ser tratado cirurgicamente, ele pode ser observado, existem várias modalidades de tratamento. Então os últimos estudos eles mostram o quê? Que ao final, a longo prazo, né, depois de 1 ano, se você tratar com cirurgia hérnia de disco e sem cirurgia, o resultado final é o mesmo. Tá? Só que ao longo do caminho, né, o paciente às vezes sentiu muita dor, não aguentou. Então, nesses casos, a gente acaba operando, né, para dar melhor qualidade de vida. E a cirurgia leva a cirurgia de hérnia de disco quando a pessoa tem um sintoma realmente neuropático, uma perda de força, uma sensibilidade alterada no membro, na perna. A cirurgia devolve isso para o paciente, às vezes até em 85% dos casos, com uma boa satisfação. Hoje o risco de cirurgia diminuiu muito, as técnicas minimamente invasivas, técnicas endoscópicas, trazem uma maior recuperação, uma recuperação mais rápida para o doente. Mas ainda a escolha cabe ao doente nesses casos. A hérnia de disco só é obrigatoriamente operada quando existe uma síndrome, que é a síndrome da cauda equina, que é uma compressão gravíssima, onde a pessoa tem um déficit neurológico súbito, que é um quadro extremo. Aí, nesse caso, a cirurgia é obrigatória. Mais rapidamente. Alan, migrar um pouquinho aqui da lombar para o pescoço, falar um pouco de cervicalgia, assim. Tem muita gente hoje também que reclama de dor nas costas nessa parte mais superior, né, na região do pescoço, enfim. É comum também, tem a ver com postura, tem a ver com computador, tem a ver com os tempos modernos e dá dor de cabeça, não dá não? Sim, a cervicalgia hoje tem aumentado a incidência de grande maneira, né? Porque cada vez mais a pessoa usa o computador de maneira inadequada, agora com os smartphones, tablet, a pessoa fica com o pescoço baixo o tempo todo, né? Naquela guiando postura, assim, né? ou guiando com o pescoço torto, pessoas que trabalham numa postura muito, muito rígida ali, e o próprio estresse, tudo isso leva à dor cervical. Então, a dor cervical não necessariamente também vai ser uma patologia grave ou algo que tenha que ser operado, mas sim muitas vezes problemas de postura, estresse emocional, muitas horas de trânsito, muitas horas de trabalho, fica aquela tensão muscular, há uma contratura dessa musculatura posterior, dos trapézios. Essa dor muitas vezes pode irradiar para a cabeça, né, mas o que é chamado aí de cefaleia tensional. A pessoa desenvolve uma dor de cabeça, mas é por causa da tensão da musculatura cervical posterior, né? E muitas vezes a pessoa tem dificuldade de relaxar e tratar. E aí entram diversos tratamentos, desde o medicamentoso até o tratamento com acupuntura, infiltrações. Né? Eu acho que o grande segredo aí é a melhora da postura, a melhora do ambiente de trabalho, então telas ao nível dos olhos. A percepção que está com um comportamento inadequado, exagerado. E muitas vezes a pessoa precisa de uma ajuda para perceber isso, de um técnico, um fisioterapeuta, um técnico em ergonomia no local de trabalho é importante, né? Um médico de trabalho no ambiente de trabalho é importante para prevenir essas dores, prevenir essas lesões. Ele vai estar prevenindo também o afastamento do seu funcionário, né? Então, está associado muito ao ambiente de trabalho, ao estresse emocional, mais do que lesões propriamente ditas. A gente falou aí durante a entrevista de vários métodos que ajudam, né, no tratamento de quem tem dor nas costas. Falamos de RPG, falamos de quiropraxia, falamos dos osteopatas, falamos do pilates, de musculação para fortalecimento de musculatura ali paravertebral, falamos de um monte de coisa. E acupuntura também. E esquecemos talvez de falar de uma das práticas mais populares, né? E eu queria saber se de fato isso tem algum efeito ou não nessas dores nas costas, as massagens, né? Então, volta e meia, tô com uma dor, vou fazer uma massagem, vou no massagista e tal, que não especificamente no osteopata ou no quiropata e tal. Massagem tem um peso, tem uma função, ou é muito mais um efeito placebo aí, Ela? O que você acha? Bom, o efeito psicológico com certeza existe, muitas vezes porque a dor também causa alterações psicológicas, né? A pessoa com mais dor fica mais depressiva, fica mais triste, e muitas vezes esse relaxamento da massagem talvez tenha algum efeito a curto prazo,
né? Assim como várias técnicas não têm comprovação científica por meio de trabalhos ou por meio de grandes estudos científicos, têm poucas evidências, essas técnicas podem trazer algum alívio momentâneo. Só que esse alívio momentâneo não é algo suficiente para tratar a pessoa, né? A pessoa precisa de uma melhora prolongada. Então, todas essas técnicas, né? Então, a quiropraxia, a acupuntura, a massagem, podem trazer benefícios muito curtos, né? Um alívio da dor momentâneo, que às vezes dura horas ou até alguns dias, né? O ideal é que a pessoa faça algo que vá ser a longo prazo. E o que tem comprovação a longo prazo é o fortalecimento da musculatura. Então, é fortalecer a musculatura paravertebral, a musculatura abdominal, né? Fortalecer essa musculatura que vai ser o alicerce para a coluna, né? Então, se a pessoa não faz esse fortalecimento da maneira correta, como deve ser feito, né? Não é simplesmente, vou fazer da minha cabeça. Não, a pessoa precisa de um auxílio de um profissional, de um fisioterapeuta, de um educador físico, né? Para fortalecer a musculatura, que isso vai trazer um benefício a longo prazo. E isso sim tem comprovações fortíssimas na literatura científica, na literatura médica, que comprova o benefício da estabilização da musculatura, do fortalecimento muscular a longo prazo. Tá? Ótimo. Alan, acho que a gente cobriu uma gama de assuntos enorme, né? Assim, quem tem dor nas costas precisa procurar entender o que está acontecendo e, enfim, perceber, às vezes, o que está fazendo de errado em termos de postura, de hábitos e, enfim, né? Pensar no melhor tratamento. Muito obrigado aí pela tua ajuda. Eu agradeço. Com a quantidade de gente que tem dor nas costas nos dias de hoje, eu acho que bastante gente vai se beneficiar aí das informações. Alan, muito obrigado aí mesmo. Eu que agradeço. Valeu. Pessoal, o Saúde de hoje está terminando. Semana que vem a gente volta cheio de notícias para vocês. Valeu e até a próxima.